Seu programa Só Saúde hoje recebe, mais uma vez, com muita alegria, doutora Rita de Cássia Salrani Ferrari. A doutora Rita é médica, geriatra e complementou seu curso como fellow na Universidade de Pensilvânia. Nós vamos falar sobre a relação que existe, se é que existe, né, doutora, entre a prisão de ventre e a dieta. Pois é, Isabel, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E eu vou explicar um pouquinho que a prisão de ventre, ou a constipação, ou obstipação, como normalmente é chamado, é um dos problemas mais comuns na prática médica, né? Principalmente mulheres 3 vezes mais do que homens, e a prevalência vai aumentando muito com a idade. Por quê? Mulher e mais velha, você tem menos estrógeno. Com isso, você tem mais possibilidade de ter um intestino preguiçoso, que nós chamamos. Ou seja, a musculatura lisa do intestino, ela não se contrai como deveria, justamente pela falta de estrógeno na mulher climatéria. Então, é muito comum, né, as mulheres terem constipação e as mulheres mais velhas, né? E o que faz uma constipação crônica? E depois eu vou explicar um pouquinho como essa constipação crônica está ligada à dieta de perda de peso. A constipação crônica nada mais é do que uma alteração do hábito intestinal, né, que pelo menos você tem que ter, não evacuar até 3 vezes por semana. É considerado uma constipação, e crônica se for acima de 2 semanas. Um episódio ou outro de constipação aguda é normal as pessoas terem ao longo da vida, mas a constipação crônica é que é o grande problema e que afeta a qualidade de vida das pacientes. Quer dizer, ela é crônica quando eu tenho dificuldade para ir ao banheiro por mais de 2 semanas. E é isso mesmo, Isabel. E essa dificuldade, ela pode ser tanto as fezes ressecadas, como você ter muito esforço para evacuar. O que é considerado normal? Normal, a evacuação normal é de 3 vezes até 12 vezes por semana. Então, alguém que tem um hábito intestinal normal de 3 vezes por semana, ele nem sempre é obstipado, porque é o hábito intestinal dele regular, tá? Isso que é importante ficar bem claro, que as pessoas têm a noção de que o intestino tem que funcionar como um reloginho, todo dia. E não é verdade. Então, o hábito intestinal normal é de 3 a 12 vezes por semana, desde que o paciente não tenha as fezes ressecadas e duras e tenha dificuldade para evacuar. Se ele tiver essa dificuldade para evacuar, se tiver as fezes duras e ressecadas, é considerado o intestino preso, a prisão de ventre, tá? Ela é mais comum nas mulheres, né? Bem mais comum. Você falou, doutora, sobre essa coisa de menos estrógeno e tal. Mas mulher também faz muita dieta, né? Exatamente. E a dieta é a causadora também da prisão de ventre? Sim, porque normalmente se a pessoa não faz uma dieta equilibrada, que tenha muitas fibras, muitas frutas, você está ingerindo menos caloria, né? Se a paciente ingere menos caloria, normalmente o seu intestino, que estava acostumado a funcionar de uma determinada maneira, com a quantidade de calorias usualmente ingerida, ele vai funcionar menos, né? E leva à obstipação. E aí vira um círculo vicioso. Normalmente a paciente que está fazendo a dieta de perda de peso, ela fala, puxa, eu tô com o intestino preso, eu sinto a barriga inchada, né? Aí ela vai e toma um laxante, né? E o que acontece quando ela toma um laxante? Esse laxante irrita o intestino, né? Pode prejudicar a flora intestinal e levar a uma dependência do uso de laxante. Nas dietas de perda de peso, é muito comum você ter a constipação, né? Principalmente porque numa dieta de perda de peso, muitas vezes a paciente ingere menos proteína, então ela fica com menos massa muscular e menos força abdominal na hora da evacuação. É por isso também que é muito importante numa dieta de perda de peso você fazer os exercícios e aumentar a massa muscular. Tudo que é equilibrado é o ideal. Então, na dieta de perda de peso, existe sim
uma condição de constipação maior do que as mulheres que não fazem uma dieta hipocalórica, que nós chamamos. Mas a gente não pode ficar com a constipação, não é? Tem que fazer alguma coisa. Então, além da atividade física que você já citou, alimentação com fibras, muita água, tem medicamento? Você falou que laxante não é tão bom assim. Os laxantes usualmente irritativos, né? Que as pessoas procuram tomar para ter uma ação imediata. Esses laxantes costumam dar cólicas abdominais e se torna um círculo vicioso se a pessoa toma frequentemente, né? Eu fico muito feliz que um físico tão importante, premiado pela NASA e tal, concorde comigo. Ele também acha que todas as mulheres são bruxas. Aliás, ele acha que todas as mulheres e todos os homens, porque ele escreveu esse livro aqui, A Realidade da Percepção Extrasensorial, que é a comprovação científica por um físico, que é ele, das nossas capacidades paranormais. Bom, super bacana, né? Porque ele vai descrevendo casos aqui. Agora, eu separei um caso. Tá aqui ele, ó. Eu separei um caso aqui, ó. Churchill tenta salvar uma bruxa inglesa, né? Particularmente adorei esse caso, que é uma mulher que estava numa sessão espírita, estava fazendo, né, uma sessão espírita e recebeu o espírito de um soldado que estava na guerra em 1944, que tinha morrido há pouco. O navio dele tinha sido afundado e a mãe dele estava ali naquela sessão, então essa ligação, né, mãe-filho, parece que proporciona muitas experiências paranormais. Mas acontece que o serviço secreto britânico ficou louco da vida com ela, porque ela ficou sabendo de uma derrota que era secreta. E eles prenderam ela por bruxaria, porque existia na Inglaterra uma lei de 1735 ainda em vigor contra a bruxaria. E o Churchill é que lutou para salvar essa mulher, tirar ela da prisão, etc., e também para acabar com essa lei ridícula, né? Então, esse é um dos casos que está aqui. Mas tem muitos, é muito legal esse livro, muito legal mesmo, imperdível, da editora Cultrix. E o outro livro de hoje, ó, para mostrar para você, é essa maravilha aqui, Televisão Brasileira, O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades, escrito pela Vida Alves, né? Ela tá aqui, ó, a Vida e o Walter Foster, que protagonizaram o primeiro beijo da televisão brasileira. Tá aqui a Vida Alves, linda, né? Então, ela é linda até hoje. E ela é a fundadora da ProTV. A ProTV é a Associação dos Pioneiros da Televisão no Brasil. E é muito bacana essa associação, porque ela tem toda uma presença na internet. A própria Vida escreveu mais de 3.000 biografias de astros da televisão brasileira, e colocou lá na página dela na internet, né, na página da ProTV. E também a ProTV tem o Museu da Televisão, que é em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Então, sabe, é super bacana o trabalho dela. A Vida está com mais de 80 anos, né? E ela continua à frente da ProTV, que ela fundou há 20 anos. E agora lançou esse livro maravilhoso, com depoimentos. Olha o Lima Duarte aqui, mocinho, né? Coisas maravilhosas mesmo, do começo e da história da televisão, né? Para quem, Glória Menezes e Tarcísio, para quem curte memória, televisão, história, é imperdível, realmente. Da editora In-House, Vida Alves, Televisão Brasileira, O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades. Então tá fazendo a dieta de perda de peso, ficou constipado, toma o laxante, aí evacua normal, continua constipado, vai tomando laxante e aí entra num círculo vicioso. É isso que não deve.
né? Você já deu várias dicas importantes numa dieta de perda de peso. O que a pessoa deve fazer para evitar a constipação? Então, tomar pelo menos 2 litros de água, né? A água ajuda a hidratar as fezes e a eliminá-las mais rápido, com mais suavidade. Exercícios físicos que ajudam o peristaltismo, o movimento intestinal, e muita fibra, aproximadamente 30 gramas de fibras ao dia. Essas fibras podem ser folhas verdes, leguminosas, podem ser farelo de trigo, aveia. Numa dieta normal, ocidental nossa, normalmente não chega nem a metade disso, né? Então, isso também auxilia a evitar a constipação. E existem produtos que também podem auxiliar nesse processo de constipação em uma dieta hipocalórica e que não causam dependência ou efeitos colaterais sérios, né? Existe uma substância chamada lactitol, que ela é derivada da lactose. Ela é uma substância, é um disacarídeo, é um açúcar, mas é um açúcar com baixo poder calórico. Ela não aumenta os níveis de glicemia para diabético, para quem faz dieta de perda de peso, né? Ela ajuda o metabolismo, a flora intestinal, a produzir apenas bactérias boas, não as bactérias patogênicas, e existe associação dessa substância com uma fibra chamada polidestrose, cuja função, além dessas, né, de melhorar o peristaltismo intestinal, melhorar a flora intestinal, ela aumenta a saciedade, se ela for tomada 1h30 antes da refeição. Então, ela tem o poder de aumentar o volume fecal e diminuir o esvaziamento gástrico, retardando esse esvaziamento. Com isso, o paciente, existem estudos, ele sente menos fome se ingerido 1h30 antes da refeição. Então, essas duas substâncias juntas, lactitol e polidestrose, elas auxiliam muito no processo de dieta hipocalórica associado à constipação, porque dá um efeito laxativo suave, né, ao mesmo tempo em que também ajuda a diminuir a fome, porque tem essa fibra dentro deste produto. Então é algo muito interessante. Tudo com equilíbrio é o que se deve fazer, né? E assim, a longo prazo, esses medicamentos vão me acertar? Nunca mais eu vou ter prisão de ventre, né? Não dá para dizer isso, porque são muitos fatores envolvidos, né? Você tem o problema hormonal. Uma das causas de constipação também são fatores emocionais, o estresse. Então, é muito difícil você chegar para uma paciente e dizer, olha, nunca mais você vai sofrer de constipação crônica, né? Porque existem diversos fatores, ela é multifatorial. Então, é hormonal, são fatores emocionais, né? São fatores de musculatura, né? Se realmente a musculatura abdominal está forte, o tônus da musculatura, e outras doenças, e mesmo medicamentos. Vamos supor, alguém que tome um antidepressivo que causa constipação, isso também vai auxiliar. Então, existem diversos fatores que causam constipação crônica. O bom disso é que existem maneiras de minimizar esse sintoma, porque a constipação nada mais é do que um sintoma. Doutora Rita de Cássia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Só Saúde. Muito obrigada, eu que agradeço. Oh, every time we say goodbye, I die a little